Salve os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 4 e o verso 5. Quem achou diz amém? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz, Pai, nessa hora. Fala conosco, ministra, Pai, aos nossos corações, de forma clara e de forma, Senhor, profunda, que só a Tua palavra consiga ir, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, é isso que nós te pedimos, amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre uma coisa simples, uma coisa que todos nós temos em casa e todos nós utilizamos. Todos nós temos pelo menos uma bacia em casa e todos nós utilizamos desta bacia para diversas coisas, diversas tarefas. Então, é uma coisa muito simples, uma bacia. Nós temos, utilizamos e conhecemos bem. Para cada afazer tem uma bacia específica. Não utilizamos uma única bacia para todas as tarefas da nossa casa. Cada irmã, cada irmão sabe que para cada utilidade, para cada tarefa, há uma bacia diferente. E eu quero falar nessa noite sobre as duas bacias. As duas bacias que nós acabamos de ler. Uma na leitura oficial e outra agora na leitura. E eu quero falar da primeira bacia, que é a bacia de Pilatos. A primeira bacia é a bacia que Pilatos utilizou. E eu peço a você que preste atenção e no final da mensagem você traga uma reflexão para a sua mente. Qual das duas bacias você está utilizando? Os irmãos sabem que Jesus foi pego, como o próprio texto diz, por causa que os fariseus e escribas estavam com raiva dele, com inveja. Jesus não cometeu pecado algum e ainda assim levaram Jesus para ser julgado como réu, como que Jesus tivesse feito alguma coisa muito grave. Então levaram para um homem chamado Pilatos e disseram para ele: julgue esta causa. Quem era Pilatos? Pilatos foi governador da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36, além de ter sido também juiz que condenou a Jesus à morte de cruz. As autoridades judias não queriam qualquer investigação da parte dos romanos, mesmo Pilatos mandando os judeus julgarem Jesus, segundo as suas próprias leis. Como eu disse, Jesus não cometeu nenhum pecado contra Roma. Jesus não cometeu nenhum pecado contra o César. Pelo contrário, ele não cometeu pecado algum, mas a afirmação que Jesus tinha pecado só infligia a lei do judeu. Então, quem deveria julgar não era Pilatos, eram as autoridades judias. Só que eles não queriam julgar ou investigar o que havia acontecido. Na verdade, o que eles queriam era ver Jesus morto. A resposta
dos judeus, quando Pilatos disse para eles julgarem, foi a seguinte: eles disseram, não convém a nós matar, tirar a vida. Veja que eles não tinham vergonha ou pudor algum. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18 e o verso 31, e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Disse, pois, Pilatos: levai e julgai, segundo a vossa lei. Disseram-lhe eles então, os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Ali, irmãos, estava certo, e seria um crime premeditado. Ali não estava em questão o que Jesus havia dito, o que Jesus havia feito, mas pessoas que queriam ver a morte de um ser humano. Tanto é que eles sabem muito bem que eles nem quiseram julgar, nem quiseram. Julga você, porque você já é sanguinário, você é romano, e romano sabe trabalhar bem em matar pessoas. Então, vocês matam como se não estivesse fazendo nada demais. Para nós não, nós somos santos, nós somos pessoas do sagrado, então a gente não pode matar. A gente traz e você mata ele. Porém, Pilatos tentou libertar Jesus 3 vezes. Por 3 vezes, Pilatos tenta soltar Jesus. A primeira vez está no verso 38 do capítulo 18 que a gente leu. Pilatos disse assim: eu não acho nele crime algum. Como é que trazem alguém que infligiu a lei, alguém para ser julgado, e o próprio juiz, que era Pilatos, afirma: eu não acho nele crime algum. Pela segunda vez, capítulo 19, verso 4. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse: eis aqui que vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Os irmãos sabem que levaram Jesus até a casa de Pilatos, e na própria frente da casa de Pilatos tinha um lugar para julgar os criminosos. Então Pilatos estava lá dentro, conversando com Jesus, para saber qual era o crime, para saber o que é que Jesus fez. Porque Pilatos entendeu que aquilo ali era uma emboscada. E após indagar Jesus, ele não acha crime, ele sai para o povo e ele diz: minha gente, eu não acho crime nele algum. Não tem por que prendê-lo, muito menos matá-lo. Terceira vez, verso 12 do capítulo 19. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas aos judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz contra César é inimigo de César. Veja que eles estavam tão cientes do que eles estavam fazendo, eles vieram tão preparados, que até a lei romana eles estavam usando contra o governador e juiz. Porque Pilatos, pela terceira vez, quer soltar Jesus. Abertamente ele diz: esse homem tem que ser solto, ele não tem crime algum. E o povo grita, o povo judeu: se soltares ele, serás inimigo de César, porque estás apoiando outro rei. Veja que coisa, eles estavam tão focados naquilo que eles queriam, que era matar Jesus, que ignoraram a sentença do juiz como justo. Pilatos sabia que Jesus era justo. O texto que nós lemos na leitura oficial fala abertamente, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia. Pilatos percebeu a trama que estava por trás da entrega de Jesus como réu. E ele sabia que Jesus era inocente. Guarda essa palavra. Pilatos sabia que Jesus era inocente.
a mulher de Pilatos chega perante ele e diz: não se meta, não se envolva nesse caso. Esse homem é inocente. Por conta dele, eu tive pesadelos a noite toda. Eu não consegui dormir. Não apenas Pilatos percebeu que Jesus era inocente, como também a mulher dele teve sonhos ou pesadelos. Não conseguiu dormir porque ela pensou a noite toda como é que pode prender ou matar alguém que é justo, alguém que não cometeu crime algum. Mesmo diante do testemunho da sua mulher em relação ao sonho perturbador e a afirmação de Jesus, disse que ele era justo, a sua afirmação, no caso Pilatos não faz uso da sua autoridade como governador e por omissão pergunta ao povo: o que farei a Jesus? Veja bem, Pilatos sabia que Jesus era inocente, a mulher de Pilatos tem sonhos perturbadores e Pilatos, como governador e como juiz, ele podia dar a sentença, e a sentença deveria ser: Jesus é inocente de todo o crime que vocês estão acusando ele. Vão para casa, larguem as pedras, vão trabalhar, porque este homem não cometeu pecado algum, e Jesus seria livre e não morreria naquela cruz. Essa seria a sentença que Pilatos deveria proferir. Porém, diante daquela multidão que ali estava querendo matar Jesus, Pilatos abre mão da sua autoridade e pergunta para o povo: o que farei a Jesus? O que farei a Jesus? Disse Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E todo mundo disse: crucifica-o, crucifica-o. Qual é a atitude de Pilatos? Tragam-me uma bacia, trazem uma bacia com água limpa, e Pilatos lava as mãos. Ele estava dizendo: eu não serei culpado deste caso, eu tiro minha culpa fora, e a culpa caia sobre vocês que estão julgando ele. Mas a pergunta é: essa seria a atitude correta de Pilatos? Era para Pilatos, como uma autoridade, agir dessa forma? Isso se chama omissão. Omissão é alguém que sabe o que tem que fazer e não faz, se omite. Pilatos lavou a mão na bacia da omissão, ou na bacia da indiferença. Ele sabia que um justo, um inocente iria morrer, e ainda assim ele lava suas mãos e diz: eu não tenho culpa sobre este caso. Muitas vezes nós utilizamos a bacia da omissão. Como igreja, a igreja não é chamada para ficar de braços cruzados. A igreja não é chamada para ficar assistindo o que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, a igreja foi chamada para ser militante. A igreja é chamada para sofrer, como foi bem pregado aqui terça-feira passada. Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições. Depois ele diz: faz tu a obra de um evangelista. Ele estava dizendo: não é para mim sofrer sozinho, não é para eu evangelizar sozinho. Nós temos que fazer isso, Timóteo. Mas muitas vezes nós precisamos: não, eu prefiro lavar as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo na Bolívia. Pelo contrário, é um homem de coração duro chamado Evo Morales que está trazendo esta lei para impedir o crescimento do evangelho. Mas quando a gente começa a entrar no assunto, percebemos que evangelho fala daquilo que a gente prega, que igreja fala daquilo que a gente é, e só há uma igreja no mundo. Se mexe com eles lá, mexe com a igreja aqui em Água Fria. Alguém aqui é a igreja, irmão? Quem é? Levante a mão, amém. Você é a igreja. Se você é a igreja, querem amputar o crescimento da igreja lá,
querem também atrapalhar a igreja daqui. Então, quando eu olho o vídeo que foi mandado pelos pastores ali da Bolívia, e fez uma pergunta: qual é o sentimento? Como é que vocês estão reagindo? Ele disse assim: eu louvo a Deus por causa dessa perseguição, porque por causa da perseguição as igrejas estão se unindo em oração. Aí ele diz mais: e quando nós estávamos orando e Deus trouxe uma palavra, a palavra de Deus consolou o nosso coração. Nós estamos firmes. O que é isso? Uma igreja militante, uma igreja que entende que precisa ser igreja. Quando a igreja deixa de ser igreja, deixa de agir como igreja, ela é qualquer outra coisa, menos a igreja do Senhor Jesus. Então, para disfarçar que ela não é mais igreja, ela pede a bacia da omissão e diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. O sangue não caia sobre mim. Eu até tentei. Não tentou não. Você tem que conseguir. Você tem que conseguir. Por quê? Porque quem tinha que descer o decreto ali era Pilatos. Não era o povo. A sentença quem dá é Deus. A sentença para a igreja quem dá não é o mundo, não é o governo, não é os homossexuais que querem mudar, não é as pessoas que dizem o que a igreja tem que fazer. Quem diz o que tem que fazer é o próprio dono da igreja, e está escrito na palavra dele. Aleluia. E ele diz assim: as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Amém, irmão? Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja segue em uma marcha triunfal. Coloca-se uma barreira, ela rompe. Ergue-se muralha, ela rompe. Coloca-se obstáculos, ela passa. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus é triunfante. A igreja do Senhor Jesus entende que é um organismo vivo. Ninguém mata Deus, ninguém acaba com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é eterno. Aleluia. Mas Pilatos não entendeu. Pilatos não entendeu isso. Pilatos tentou. Mas 3 motivos especiais fizeram com que Pilatos lavasse a mão na omissão. E talvez você está aqui essa noite assistindo tudo o que está acontecendo e lavando a sua mão na bacia da omissão. Talvez por causa desses 3 pontos que eu trago aqui para nós nessa noite. Primeiro, sua posição de amigo de César. Quando ele tentou libertar Jesus, o povo disse: ei, se soltar, já sabe, né? Vou cabuetar, viu? Vou entregar. Você é amigo de César ou não? Sou. Então fica quieto e tu permanece como governador. Fica quieto e tu permanece aí na tua posição de honra. Quer dizer, a posição de Pilatos falou mais alto do que o inocente morrer. Se Pilatos tomasse partido por Jesus, os judeus iriam acusá-lo de traidor e denunciariam a César. Abra sua Bíblia no capítulo 12, ou capítulo 19 do livro de João, verso 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus faziam o quê? Se soltar, clamavam dizendo: se soltar este, não és amigo de César. Qualquer que se faz amigo de rei é contra César. César era o imperador. César mandava em tudo ali, tudo. E ele não aceitava outro rei. Se Jesus afirma ser rei do judeu, então ele era contra César. E se Pilatos toma partido por Jesus, porque ele era inocente, Pilatos ficava queimado. Pilatos era capaz de perder o seu cargo.
Ele preferiu ser amigo de César, trazendo para nós aqui como igreja, ele preferiu ser amigo do sistema mundano do que amigo de Jesus. Quantas vezes nós estamos em alguma situação, nós precisamos opinar, nós precisamos agir e nós preferimos se calar para não machucar alguém, se calar para não perder o cargo, se calar para não ficar ali ruim naquele lugar, porque as pessoas vão olhar e vão dizer: aqui não há lugar para crente. Ou você faz isso com a gente, ou você está fora. Ou você é conosco, ou é contra nós. Decida o que é que você quer. Então naquele momento Pilatos olha para César, olha para Jesus e prefere César. O que é que acontece quando a igreja lava a mão na omissão? É a igreja que olha para o mundo e olha para Jesus. É aqueles que olham para o que o mundo pode oferecer e as consequências de abraçar a Cristo. Cristo está ali sendo julgado, é um réu, não tem o que oferecer. No mínimo, no máximo, ele é um inocente, mas César é o imperador. Quantas vezes a gente não é colocado nessa berlinda, é colocado em uma situação como essa, de você ter que escolher ou a sua fé ou o sistema mundano, ou defender a sua crença ou abrir mão e ficar ali tudo bem. O que é que mina a força de uma igreja militante? Quando ela faz amizade com o mundo. Quando a igreja fecha negócio com o mundo, ela perde a sua força. Por que ela perde a sua força? Porque ela tem medo do que o abraçar a Jesus pode trazer como consequência. Então ela prefere dar as mãos a César, ao sistema mundano. Porque dando mão a César, permanece no cargo, permanece com o mesmo dinheiro, salário, todo mês, e é capaz até de receber um bônus por resolver aquele caso. É uma pessoa que vai ser querida pelo imperador. Então é melhor abrir mão da vida de um inocente e fingir que nada está acontecendo. Segunda coisa, não queria se comprometer com Jesus. A consequência de abraçar e livrar Jesus da morte seria muito maior do que apenas condená-lo. Condená-lo não iria acontecer nada. Era o ofício de Pilatos como juiz condenar. Se não condenasse Jesus, condenaria Barrabás. Não tem diferença. É a mesma coisa. Todo dia ele condenava. Isso acontece em um tribunal. O problema é libertar Jesus traria consequências. Qual é o problema que a igreja às vezes não quer ser militante? É porque abraçar a Cristo traz consequências. Abraçar a Cristo está implícito sofrimento. Está implícito humilhações. A partir do momento que você diz assim, em um relacionamento sério com Jesus, automaticamente surgem humilhações, perseguições, surgem pessoas que outrora eram amigos, agora se viram contra. Tudo isso por quê? Porque você está abraçando a Jesus. Só que a questão é, a lição de domingo que nós estudamos lá no alto, falava o seguinte, foi escrita pelo pastor Edivan: ninguém é chamado para ser discípulo, ninguém é obrigado a ser discípulo, mas a partir do momento que você quer ser discípulo, você tem que aceitar tudo aquilo que está para nós para sermos discípulos. Isso quer dizer que quando você teve um encontro com Jesus, foi você que veio, Jesus não te forçou. Então agora você tem que andar com ele, abraçar a causa dele e lutar pela causa dele. Dessa forma você será um discípulo de Jesus. Dessa forma você se comprometerá com ele. Muitas vezes queremos os bônus e não queremos o ônus. Queremos a bênção, queremos o poder
mas não queremos a perseguição, não queremos a parte ruim. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite: todos que estão aqui abraçaram a Jesus, abraçou o bojo todo. Terceira coisa que impediu Pilatos de libertar Jesus: seu orgulho. Veja no versículo 10, versículo 11 também do capítulo 19. Pilatos senta com Jesus e diz assim para ele: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Olha a resposta de Jesus: nenhum poder terias contra mim, se não de cima te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti é muito maior do que você. Aleluia! Irmão, Jesus vai morrer, Jesus vai ser preso inocentemente. Aí aparece Pilatos, ó, governador, juiz: eu posso te soltar, pede para mim que eu te solto. Vai, pede que eu te solto. Aí Jesus diz: olha, Pilatos, vê bem, nenhum poder tu terias se não fosse dado pelo meu Pai. E quem me entregou a ti? Ele disse: quem, irmão? Quem me entregou a ti foi o povo? Não, o Pai. Porque isso aqui deveria acontecer para que hoje a gente estivesse aqui vivo. Entendeu? Isso aqui já estava na história, certo para acontecer. Jesus teria que morrer na cruz. Então Pilatos não era nada a não ser um figurante da história que o próprio Deus escreveu. Aí ele, com orgulho: eu posso te soltar. Pode não, é Deus que escreveu a história. O que é que eu quero dizer com isso? Tem coisa que já está escrito para eu e você fazer. Deixa eu dizer de novo: tem coisa que já está escrito para eu e você fazer. E o que é que a gente tem que fazer? Fazer, porque já está escrito. Aí às vezes a gente pensa: só eu posso fazer, se não for eu ninguém mais faz. Ah, comigo é que dá certo, comigo a coisa anda. Não, não é com você não, é com qualquer um que Deus escolheu, capacitou e quer usar. Não é só conosco não. É não, por que não é? Porque a gente é só figurante. É Deus é que é o escritor, anda por aqui, faz por aqui. Mas Senhor, e aqui? Eu que escrevi a história, está na palma da minha mão. Aleluia, 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 aleluia. Às vezes a gente acha que é a gente que faz. É não, irmão, você é figurante. Às vezes você nem é o ator principal, é o coadjuvante, é o cara que aparece por trás assim, ó. E Jesus fazendo aqui, Jesus operando, aí você passa por trás assim, ó. O que é isso? É Deus mostrando que Ele tem graça, graça para usar pessoas como nós. Aí às vezes a gente quer lavar a mão na bacia. Não dá, irmão, não dá. É como aquele hino diz: é melhor sofrer, é melhor chorar, mas é melhor ter Jesus no lado. É melhor sofrer, ainda que precisa a gente tenha que sofrer, mas é bom sofrer com Jesus. É bom sofrer com Jesus, porque tem coisa que já está escrito para acontecer. Isso quer dizer que esse episódio tinha que acontecer. Aleluia. Segunda bacia, a bacia da responsabilidade. Pilatos escreveu o seu nome na história como aquele que julgou e condenou Jesus. Esse é o legado de Pilatos, um juiz frouxo, parece com o nosso aqui, o Supremo Tribunal Federal, parece com o nosso. Eu acho que tem alguém ali até que tem o espírito de Pilatos ainda hoje aqui. Mas tudo bem, ele escreveu o seu nome na história como omisso. Alguém que sabia o que tinha que fazer e não fez. Pergunte para o seu irmão: é essa história que você quer escrever?
Segunda bacia, a bacia da responsabilidade. Naquela época, os discípulos andavam muitos caminhos a pé e só tinha barro ou poeira. E quando eles chegavam em determinado lugar, eles tinham que se alimentar, sentar à mesa. Em especial, esta passagem que nós lemos no capítulo 13, verso 4 e 5. Jesus disse: encontrem um lugar para a gente ceiar, preparem a mesa e nós vamos fazer a última ceia ali. Ô Senhor, é a última? É, ok. Alguém prepara a mesa, alguém prepara o pão, outro prepara o vinho, preparam o lugar, limpam. Jesus chega, todos estão sentados. Vamos começar a ceia? Vamos. Só que Jesus sabia que tinha uma coisa impura. Aí não dava para ceiar. Era um momento solene. Tinha que se purificar, tinha que estar limpo, preparado para aquele momento. Só que quem tinha dinheiro, quando chegava um visitante na sua casa, o visitante chegava, sentava, e o escravo, grava essa palavra, o escravo vinha com uma bacia, com água, um pano, e lavava os pés do visitante. Aí a pergunta agora é: quem é de nós que vai lavar os pés? Aqui não tem escravo. Aqui só tem patente alta, apóstolo. Quem é que vai lavar os pés agora? Tu vai, Pedro? Eu não, tá doido, rapaz? Vai não, João? Não, eu não vou, amado. Vai não, Tomé? Eu não. De jeito nenhum. Quem é que vai lavar os pés? Aí quando pergunta, Jesus já está lá. Tirou a sua camisa, tirou a parte de cima, pegou uma toalha, pegou uma bacia e disse: deixa que eu lavo. Não, Senhor, é para o escravo. Não, deixa que eu lavo. Tá vendo aí, Pedro? É para a gente lavar. Agora é tarde. Agora é tarde. Jesus podia dizer assim: irmãos, cada um aqui lave os seus pés, tá bom? A gente vai ceiar. Tem uma fonte lá fora, tem bacia, tem pano, um por um, vá lá fora, lave seus pés e depois vocês voltam e vamos fazer a nossa ceia. Isso seria uma lição de individualismo, uma lição de autossuficiência e uma lição que eles podem tudo. Foi isso que Jesus ensinou? Jesus não queria uma igreja autossuficiente. Jesus não queria uma igreja individualista. Jesus não queria uma igreja que um se acha melhor do que o outro. Jesus queria uma igreja que vivesse em comunhão. Fica tudo sentado aí que eu vou ensinar para vocês como é que faz. Mas como é que é, Senhor? É comunhão. Como é que é isso? Eu vou lavar os pés de tudinho com a mesma água. Eu vou limpar os pés de tudinho com o mesmo pano. E tem mais, é eu que vou enxugar e é eu que vou lavar. Ninguém vai me ajudar. Jesus estava dizendo: meus discípulos, meus filhos, vivam em comunhão. Um precisa do outro para avançar. Um precisa do outro, porque quando a perseguição se levantar, um precisa do outro, porque quando eu morrer, um precisa do outro, porque quando um tiver com medo, ele estava dizendo lá, aquele texto que diz: é bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver frio de noite, o outro abraça. Se um se levantar contra ele, o outro ajuda a brigar e vence. Por quê? Porque é melhor serem dois do que um. A igreja sempre partiu da comunhão, do todos e não do um. É por isso que a Bíblia diz assim: Pai nosso. Oxente, o Pai é nosso? É. Então todos nós somos filhos dele. E o pão também é nosso. O pão nosso de cada dia. Quer dizer, o Pai é nosso, o pão é nosso. Então todos nós temos que estar juntos. Porque a igreja militante, a primeira coisa que ela entende é que pode pegar aqui um lado, aqui pega um lado, se levante tudinho e vai brigar contra Satanás. Satanás dá-lhe pisa em tudinho.
Mas junta com esse lado a igreja toda, o corpo de Cristo aqui representado. Aí ele foge. Por que ele foge? Porque ele não tem como colocar um contra o outro. Ele não tem como minar a amizade de ninguém. Ele não tem como dizer, tu é melhor do que aquele, tu faz melhor do que aquele, tu vai fazer isso. Não, por quê? Porque é o próprio Jesus que está ensinando o papel do escravo. Eu vou fazer. Glória a Deus. E a gente, Jesus, fica só olhando. Fica só olhando. É o próprio Deus que está lavando os pés dos discípulos. Jesus pega aquela bacia, a bacia da responsabilidade. E eu creio que é essa bacia que o Espírito Santo quer te dar para você lavar as mãos. Aqui nessa noite, em nome de Jesus. É ver e dizer, eu faço parte. É ver e dizer, eu estou dentro. É ver e dizer, o que está acontecendo aí? Eu quero estar no meio também. Senhor, o que é que tu está fazendo ali? Eu quero, Senhor, fazer parte daquilo ali. Nem que eu fique levando água para o púlpito, mas quando alguém se converter, eu digo, a água quem levou foi eu. Eu faço parte daquilo ali. Eu faço parte. O que é isso? É lavar as mãos na bacia da responsabilidade. Senhor, eu tenho que fazer? Tem. Eu tenho que passar por isso? Tem. Então faça a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aleluia, aleluia. Jesus estava ensinando humildade. Humildade. Muitos historiadores dizem que se não tivesse um escravo, quem deveria lavar os pés era o último que sentasse à mesa. Aí imagina quem foi o último. Pedro. Todo mundo está aqui sentadinho, já sabe. Ainda bem que eu sentei agora. Ainda bem que falta Pedro. Ainda bem que falta Pedro. Aí chega Pedro, todo mundo, já sabia. Senta aí, Pedro. Aí Pedro não anda bonzinho, né, irmão? Já bota a cara feia. Eu mesmo que não lavo os pés de ninguém aqui. Eu não sou escravo? Eu não sou escravo. Aí Jesus disse, espera aí, por isso não. Uma baciazinha de água, uma toalhinha no pescoço, começa a lavar os pés. Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso não. Se eu não lavar, não tem compromisso comigo. Mas, Senhor, lava o corpo todo. Precisa não, exagerado. É só os pés aqui hoje. Que é isso? É o Senhor ensinando uma lição de humildade. Paulo escrevendo a Filipenses, ele disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia, aleluia. Irmão, fala assim com o teu irmão assim, se Deus fez isso, irmão, imagina nós. Irmão, Jesus lavou os pés, função de um escravo, o próprio Deus, mas ele estava dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo toque em você aqui essa noite, em nome de Jesus. Como, Diego? Faça alguma coisa. Desperte. A seara é grande, poucos são em cefeiro. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Mas, irmão, eu não tenho talento, eu não sei fazer. Tem problema não. Deus ensina. Deus ensina. Ele não está procurando aqui hoje pessoas perfeitas que saibam fazer com excelência, não. Mas Ele está procurando voluntários, pessoas que digam, Senhor, eu lavo a minha mão aí, o que é que tem para fazer? Eu quero aonde o Senhor estiver operando, conta comigo. Alguém aqui essa noite quer ser usado por Deus? Alguém aqui essa noite quer ser usado por Deus? Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmão, deixa eu só frisar uma coisa para você aqui. Jesus já tinha curado o leproso. Jesus já tinha dado vista ao cego. Jesus já tinha acalmado a tempestade. Jesus já tinha acalmado o vento.
Jesus não precisava mostrar mais nada para ninguém. Não. Mas a última lição, lavar os pés dos discípulos. Tem coisas que para muita gente parece pequeno, mas faça. Por quê, Diego? Porque quem é fiel no muito, no pouco, no muito Deus coloca. A gente começa evangelizando sem ninguém ver. A gente começa orando sem ninguém ver. A gente começa na rua pregando sem ninguém ver. A gente começa liderando o grupo sem ninguém ver. A gente começa trabalhando sem ninguém ver. Aí um dia o pastor pensa assim: eu preciso de alguém. Eu quero alguém para esta vaga. Eu quero alguém para trabalhar comigo aqui. Aí o Espírito Santo diz: tem um lavador de pés ali, ó. Tem um lavador de pés ali. Tem alguém que trabalha sem ninguém ver. Tem alguém que está lavando a mão na responsabilidade, porque entende que alguém precisa fazer. Alguém precisa acender a luz. Alguém precisa ligar o ar-condicionado. Alguém precisa limpar a igreja. Alguém precisa dar um folhetinho no ônibus ou no metrô. Alguém precisa abrir a porta. E Deus pergunta para nós aqui esta noite: quem? Quem quer lavar os pés? Mas Senhor, é muito humilhante, eu queria outra coisa. Então não tem não. Mas Senhor não. Vai na fila, final da fila, vai. Tem alguém aqui que quer? Irmão, você lava piso, você lava banheiro dos teus patrões, pessoas que nem te conhecem, pessoas que não ligam nem para você, e lava com a maior alegria. Quem está te convidando para trabalhar aqui esta noite é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente vai com tanta dedicação, tanta alegria, e é honroso, continue fazendo. Mas se lembre aqui essa noite: há vagas para a seara do Senhor. Há vagas para quem queira trabalhar na casa do Senhor. Deixa eu continuar aqui, irmão. Serviço. Jesus estava dando um exemplo de serviço. E o servo não faz o que gosta, faz o que lhe é mandado. Deixa eu perguntar aqui para Felipe, está com a gente aqui hoje. Estava em Natal, não foi? Em missão no Natal. Você queria ir para lá? Queria não, irmão. Mas teve que ir, não foi? Teve que ir. E se viu com alegria, e o Senhor fez prosperar. Mas eu duvido ele dizer assim: sargento, eu não vou não. Tenente, eu não vou não, eu quero ficar em Recife. Aí ele vai dizer: se alistou para quê? Fez concurso para quê? Quer ir preso? Não, Senhor, eu vou, então vá. E vá sorrindo. É o homem que está falando isso, viu, irmão? É o homem. Autoridade humana. Imagina Deus. Imagina Deus. Absorve esta palavra aqui esta noite. Você não é Senhor, você é servo. Servo não faz o que quer, servo faz o que o seu Senhor manda. Mas eu não gosto, eu não quero. Não, servo faz o que Deus manda. Nem sempre o que Deus vai mandar é saboroso, é gostoso ou é fácil. Tem hora que Deus vai dizer: vai no vale de ossos secos. Ô Senhor, não tinha um parque da Jaqueira não? Não tinha um shopping center, uma praia não, para eu ir lá expulsar os demônios? Tem não. É onde que tem que ir mesmo, pai? Vale de ossos secos. Aí chega lá e Deus diz: abre a boca, profeta. Aleluia. Abre a boca. Mas Senhor, é um vale na visão humana. Na minha é um grande exército. Ei, Felipe, vai lá para o deserto.
Mas Senhor, aqui tem tanta gente, a obra aqui está crescendo, está uma maravilha. Desce, vai pelo deserto. Aí Filipe vai para o deserto, chega lá, encontra um homem lendo a Bíblia que não entende. Vai lá, te aproxima. O que é que está acontecendo aí? Eu estou lendo aqui esse livro. Quem é que está falando? É Jesus, é Isaías. Aí ele começa a dizer: quem tomou as dores, quem sofreu, quem morreu, sem dar uma palavra, foi Jesus. Aleluia! E tem mais: quem crê e for batizado será salvo. Aí o homem no deserto, ali tem água. Irmão, deserto tem água não, irmão. Deserto tem água não. Mas quando alguém obedece a Jesus: Senhor, tem água no deserto. A roupa não gasta. Pão aparece no deserto. Codorna aparece no deserto. Tem mais, maná. Maná também aparece no deserto. Para quem obedece, para quem lava a mão na bacia da responsabilidade. Mas Senhor, eu ganho mais que fulano, eu trabalho mais do que fulano, e fulano vive melhor do que eu. É porque fulano obedece. Obedeça também. O que é isso? É entender que é servo. Que Deus nos ajude aqui essa noite a entender que somos servos. E servo não manda, servo obedece. Irmão, teve um tempo que eu trabalhei na Exposende, lá em Casa Amarela. Aí o gerente chegava assim e dizia: pega aqui o balde com água com sabão, pega aqui o rodo e vai lavar. Eu não sabia nem lavar, irmão. Eu não sabia nem como é que limpava. Eu sujava mais do que limpava, mas eu fazia. Por quê? Porque no final do mês tinha um dinheirinho certo. O trabalhador trabalha porque sabe que tem a recompensa. A recompensa do trabalhador é o seu salário. O servo de Deus obedece porque já foi salvo. Ele já recebeu a recompensa. Para encerrar, terceira coisa, Jesus estava deixando um legado, uma história. Pilatos julgou Jesus. Pilatos foi omisso. Pilatos não é ninguém. Não é ninguém. Está morto e permanece morto. Jesus deixou um legado, uma história. E hoje nós contamos a história de um Deus que se fez homem e se tornou servo. Qualquer empresário, qualquer estudante de finanças, qualquer coach, qualquer pessoa que trabalha com dinheiro, começa a ensinar hoje: quer ser próspero? Quer ter dinheiro? Sirva. Seja servo. É a pirâmide de cabeça para baixo. Quem ensinou isso? Jesus. Há 2000 anos atrás, Jesus ensinou humildade, ser servo e deixar um legado. O legado que nós deixaremos nessa terra não será um legado de medo, não será um legado de quem lavou a mão na bacia da omissão. Nós deixaremos um legado conforme Jesus deixou, um legado de sofrimento, um legado de dor, mas também um legado de vitória, em nome do Senhor Jesus. Para encerrar, irmão, já passou da hora, mas eu não podia deixar que ontem um homem chamado Martin Luther King, se tivesse vivo, completaria 87 anos. 87 anos ele completaria ontem, se estivesse vivo. E no mundo todo se colocou foto dele e frase dele. E a foto dele mais valente é onde ele está naquela ponte, segurando o ombro de outros homens, enfrentando aqueles homens que não gostavam de negro e estavam do outro lado da ponte, e ele aqui na resistência, na primeira fila, lutando contra o racismo e a segregação nos Estados Unidos. E quando eu olho aquela foto, e aí depois ele está lá em um palanque e diz: eu tenho um sonho. Mas para que ele falasse aquela frase,
ele enfrentou soldados terríveis. Nós estamos aqui essa noite como servos, e para algum dia a gente falar e outras pessoas falarem de nós como um legado, é preciso servir agora, é preciso ter humildade agora, é preciso ser servo agora, para que um dia alguém olhe para nós e diga: eu quero ser crente como aquela irmã, eu quero ser crente como aquele irmão, eu quero ser crente como aquela pessoa, que eu olho para ela e eu vejo um exemplo de fé, e eu vejo Jesus nela.